Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Wagner. Mais uma vez a gente está aqui para tratar alguns assuntos pedagógicos. Na semana anterior, na última aula que nós tivemos antes das férias escolares, nós tratamos de um assunto que foi o renascimento cultural. Capítulo 4, renascimento cultural. E agora, pessoal, pegando um gancho lá do renascimento cultural, nós vamos continuar trabalhando na história da Europa. E agora nós vamos começar a trabalhar com a história da reforma religiosa. E a gente vai verificar que a reforma religiosa, ela tem tudo a ver com aquilo que nós estudamos lá no Renascimento Cultural. Nós vimos que o Renascimento Cultural começou na Itália, e aí depois, num segundo momento, terceiro momento, melhor dizendo, ele já começou a se expandir por outros países da Europa, né? Cadê o meu amigo Globo para me ajudar a me localizar aqui? Então, nós temos aqui a Europa, aqui, ó, em laranjinha. Então, é dessa região aqui que eu vou falar, tá joia? Na região da Europa. Mais precisamente, quando a gente vai começar a falar em três lugares mais específicos: Alemanha, França e Inglaterra, que foram os berços dessa reforma religiosa. Então, o que a gente tinha até então nesse momento? Então, nós tínhamos naquele período da Idade Média, principalmente, uma sociedade bastante estamental, com as classes sociais bem definidas dentro daquele processo do feudalismo, né? E nós tínhamos a chamada Idade Média, que é a Idade das Trevas, onde o conhecimento ele foi sendo suprimido, ele foi controlado, onde as pessoas não tinham acesso ao conhecimento. A igreja era uma instituição muito forte, que ela controlava todos os setores da educação e tudo mais, e isso faz com que a opinião da igreja, os dogmas, ou seja, as verdades ditas pela igreja, se tornem absolutas, incontestáveis. Isso começa a mudar a partir lá do Renascimento Cultural, que é justamente aquele período em que a gente vai verificar que tudo isso vai passar por uma transição, tá joia? Então, para a gente começar a falar aqui sobre a reforma religiosa, eu vou projetar alguns slides aqui para que vocês possam ter um suporte melhor sobre aquilo que eu estou falando, tá joia? Lembrando que tudo está no livro de vocês a partir da página 94. Só um segundo aqui que eu já vou projetar para vocês, tá joia? Tcharam! Então, nós estamos aqui agora com o nosso slide da reforma religiosa. Essa imagem é uma imagem muito emblemática, que ela é considerada o marco da reforma religiosa, né? Onde nós vamos ter um rompimento com a Igreja Católica, um rompimento com tudo aquilo que havia sido feito, né? Em termos de religião, em termos de cristianismo, pela Igreja Católica. Tá joia? Por isso que eu decidi começar com essa imagem aqui para vocês. E a gente, para falar sobre reforma religiosa, a gente vai justamente pegar aquele gancho que eu falei para vocês sobre o renascimento cultural, né? Então, a reforma religiosa expressa uma grande renovação de ideias e atitudes promovidas por pessoas que viveram no período do Renascimento. Aqueles caras lá que começam a questionar e falar, peraí, não, a valorização do homem, né? Aquela troca do teocentrismo pelo geocentrismo, tudo que nós falamos sobre as mudanças que ocorreram durante esse período do renascimento cultural. E aí nós temos alguns fatores que motivaram esses questionamentos, alguns fatores que levaram as pessoas a se perguntarem, peraí, será que é isso mesmo? Peraí, será que não pode ser diferente disso? Peraí, será que eu tenho que me submeter a isso mesmo? Então, quais são os motivos que levaram à reforma religiosa? Então, a gente vê que na Idade Média, a igreja era uma instituição bastante rica e bastante poderosa. Só para título de conhecimento, a igreja, durante a Idade Média, ela era dona de 1/3 das terras férteis da Europa. Então, galera, é muita terra
muita riqueza para uma instituição, né? Que não deveria se preocupar com esse tipo de fim, né? Então a gente vai verificar que a igreja tinha grandes feudos, propriedade de terra, servos, muitos servos, que eram as pessoas que trabalhavam nas terras da igreja, e muitas riquezas. E de onde é que vinha isso? Tudo fruto de doações. As pessoas elas eram induzidas, né, pela Igreja Católica. O modus operandi da Igreja Católica era esse de fazer com que as pessoas concedessem obras para a Igreja Católica, visando sempre a salvação, visando sempre a salvação da alma, melhor dizendo, assim que a pessoa morresse, né? O Papa tinha muita força política. Então, o Papa, ele era considerado, nós tínhamos aquele período, né, dos senhores feudais e tal, que depois nós vamos ter uma transição. Então, nós vamos ter o Papa considerado uma figura bastante emblemática, uma figura bastante poderosa na época, né? Então, o Papa, ele celebrava acordo entre países, então, acordo de paz, inclusive, organizava matrimônios entre famílias importantes, né? E interferia na escolha dos reis. Lembrando que era um período de governo descentralizado, né? Mas os reis, eles continuaram existindo naquele momento. E aí a gente vai verificar que isso aí incomodava muito as pessoas, principalmente durante essa transição do feudalismo para o absolutismo, porque os reis começam a recuperar os seus poderes, começam a centralizar novamente os poderes, e aí os caras têm que estar dividindo isso com a igreja. Então, o rei que inicialmente lá no, ele gostaria de ser o soberano, né, com a igreja por trás, dando suporte, dizendo, não, realmente Deus enviou esse cara para governar e tudo mais, os reis começam a questionar até que ponto a igreja está a favor e até que ponto a igreja está contrário ao governo dos reis, né? Então, nós tínhamos alguns grupos, principalmente a burguesia e os reis, contrários à igreja católica, tá joia? Descontentes com como a igreja católica ela procedia. Ainda falando sobre os motivos da reforma, nós vamos ter insatisfação dos reis e dos príncipes, porque nós tínhamos alguns principados, né, o poder era descentralizado, e o Papa era um obstáculo ao fortalecimento do poder real, porque como o Papa ele era infalível, né, então o Papa ele tinha aquela visão, a população tinha a visão de que o Papa era o representante de Deus na Terra, né, ainda o é para a Igreja Católica, né. Então, teoricamente, tudo que o Papa falava, tudo que o Papa fazia, tinha o maior valor possível naquele momento. Inclusive, isso aí se torna um obstáculo para o rei poder centralizar os seus poderes. Outro motivo que incomodava muito a galera que começa a estudar, a galera que começa a valorizar o pensamento, né, aquela galera humanista lá do Renascimento Cultural, é justamente a corrupção e o despreparo do clero. A gente vê que muitos membros compravam os cargos de bispo e cardeais, que eram o alto clero, né? Então, membros de famílias importantes, esses caras, eles ingressavam no clero já em postos importantes do clero, certo? Então, ele trazia suas terras, até por isso eles conseguiam, a igreja conseguia ter bastante terra, né? Porque ela vendia os cargos, né? Isso chega a ser uma corrupção, né? E o despreparo do clero, principalmente do baixo clero. Os padres, que eram os caras que queriam realmente servir a Deus, que não tinha nenhum bem material, né? Os padres, os monges, os párocos, que eram os caras que estavam na lida mesmo com a população, com os fiéis, eles tinham muito pouco preparo intelectual. Então, muitas vezes, eles não sabiam tirar as dúvidas das pessoas. Aí vem aquele famoso, é porque Deus quer assim. Choveu hoje, mas por que choveu hoje? Porque Deus quer, Deus, graças a Deus, Deus quis assim. Então as pessoas não sabiam justificar na prática, né, ou com algum questionamento, algum dogmático da igreja, e aí justificavam da forma grosseira, porque Deus quis e acabou. E aí ninguém mais contestava nenhuma informação da igreja. Tudo isso começa a incomodar, galera. Lembrando que eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar de reforma religiosa e dos motivos que levaram à reforma religiosa. Então, nós temos aqui uma sociedade, a gente tem que se transportar para aquele momento, né, como a gente faz na sala de aula, a gente tem que se transportar para aquele momento, ir lá para a Europa, no século XVI, e começar a viver como os caras do século XVI viviam na Europa.
Então, sobre aquele fardo pesado da Igreja Católica, aquelas obrigações feudais que ele tinha com os senhores feudais, os reis começando a se empoderar, tudo isso fazia com que o mero mortal, né, o afegão médio, aquele cara da classe média, classe baixa, o pobre, né, ele se incomodasse naquele momento, tá? Então, a gente vai verificar que nesse contexto, a gente vai ter justamente todas essas questões que envolvem a reforma religiosa. Sem falar na venda de indulgências e relíquias. O que vem a ser indulgência? O perdão dos pecados. Então, nós tínhamos diversos líderes da igreja vendendo panos velhos como se fossem pedaços do manto de Maria, bispo vendendo o perdão dos pecados em troca de dinheiro. E essas práticas faz com que justamente surjam as críticas dentro do próprio clero. Então, dentro do próprio clero, os caras começam a contestar. Peraí, mas isso está certo? Até que ponto isso está correto? Jesus Cristo não pregava isso. Então, os caras começam a questionar algumas atitudes da Igreja Católica. E quem foram os primeiros reformadores? Os caras que estudavam, os caras que buscavam o conhecimento. Então, a gente vai ter na Inglaterra esse carinha aqui, de barba, chamado John Wycliffe. Ele se formou em teologia, né, o estudo da religião, em Oxford, e traduziu a Bíblia para o inglês. Então, a Bíblia que era escrita em latim, ela foi traduzida para o inglês pelo John Wycliffe. E aí, ele começou a mostrar o contraste entre o que a igreja era e o que ela deveria ser. Então, cobrança de indulgência, despreparo do clero, corrupção. Ele começa a mostrar nos seus escritos, ele começa a escrever algumas coisas de como a igreja se comportava e como ela deveria ser, como é que Jesus Cristo praticava, né, a religião, como é que Jesus Cristo procedia durante a sua vida, né? Então, ele criticava o acúmulo de riquezas e a falta de preparo dos padres, e até por isso ele foi perseguido pela Igreja Católica e foi acusado de heresia, certo? Ou seja, ele foi acusado, era o crime que o Tribunal do Santo Ofício mais condenavam as pessoas. O Tribunal do Santo Ofício, a gente vai falar sobre ele mais ali na frente, que era o Tribunal da Igreja Católica para julgar os caras que iam contra a Igreja Católica. Ele era acusado de heresia, ou seja, tá falando da igreja, né? Tá questionando a igreja, tá desmerecendo Deus, né? Então tudo isso faz parte do crime de heresia. E o John Wycliffe, a partir do momento que ele começa a criticar o Papa, começa a criticar o alto clero, ele vai ser acusado de ser herege, ou seja, de praticar heresia. E muitos desses caras acabavam morrendo queimado, enforcado pelos tribunais da Igreja Católica. Só que John Wycliffe, ele morreu antes de ser queimado, antes de ser julgado pelo Tribunal do Santo Ofício, ele acabou morrendo vítima de um AVC, acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame cerebral. Se hoje em dia ainda há pessoas que morrem vítimas de AVC, imagina naquela época, né, século XVI, onde a medicina tinha muito menos recursos. Estamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, né? Outro reformador importante, John Hus, professor da Universidade de Praga, na República Tcheca, teólogo e orador. Traduziu a Bíblia para o tcheco e fazia sermões em tcheco. Então, tudo isso para ter mais acesso à população local, né? Então, nós tínhamos, durante a Idade Média, a Igreja Católica, ela dizendo que, ela dando a direção do que as pessoas deveriam aprender, deveriam estudar, né? Ainda hoje, se você vai na Igreja Católica, você recebe o folheto lá das leituras que vão ser conduzidas naquele rito daquela semana, né? Diferente das igrejas protestantes, onde você leva a sua Bíblia e você vai ler de acordo com a sua própria interpretação, né? Então, percebam que era uma maneira da Igreja Católica controlar o que estava sendo lido e o que estava sendo pensado pelas pessoas. E aí, quando o John Hus, ele traduz a Bíblia para o tcheco, começa a fazer sermão em tcheco, ele começa a atrair a atenção da população para si, certo? E aí, por seus ataques à corrupção e ao luxo da igreja, ele foi excomungado, preso e queimado vivo, ou seja, acusado de heresia pelo Tribunal do Santo Ofício, excomungado, ou seja, foi expulso da Igreja Católica, foi preso e queimado vivo no Tribunal do Santo Ofício.
Tá ok? E agora vamos ao cara que deu realmente o pontapé inicial, aquele cara lá daquela imagem lá na frente, do início da aula. O nosso nobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge, tá, galera? Só para vocês entenderem, ele fazia parte do baixo clero na Alemanha. Então agora nós temos que nos transportar lá para a Alemanha do século XVI. Então a gente fecha os olhos e a gente se imagina que a gente está na Alemanha do século XVI, e vendo todos aqueles contextos que eu já falei para vocês aqui. Então Martinho Lutero, ele vai se revoltar contra essa venda de indulgências e vai discordar da doutrina católica. Ele vai dizer, não foi nada disso que Jesus Cristo pregou. Vocês estão completamente equivocados. Nós temos que fazer uma reforma, ou seja, nós temos que mudar tudo que está sendo feito. E aí ele deu início a esse movimento conhecido como Reforma Protestante. E como é que ele faz isso? Vocês podem estar acompanhando aí na página 98. Como é que Lutero vai fazer isso? Em 1517, o Papa prometeu que quem desse dinheiro para a construção de uma nova igreja em Roma, que é a igreja hoje do Papa, a igreja de São Pedro, ia receber a indulgência plena, ou seja, o perdão de todos os seus pecados. Então, lembrando que na Idade Média as pessoas elas tinham uma expectativa de vida que não passava dos 40 anos, então as pessoas elas estavam à mercê de morrer de doença, de morrer de fome, de morrer de invasões dos povos bárbaros. Ela estava o tempo inteiro flertando com a morte. Então as pessoas se apegavam muito à religião e à salvação da alma, certo? E é aí nesse contexto que a Igreja Católica ganhou bastante poder. E é aí nesse contexto que o Papa ele vai prometer a indulgência plena para quem ajudasse a construir a nova igreja em Roma. E aí Lutero fala, poxa, mas a igreja tem tanto dinheiro, ele vai vender a indulgência plena assim? Isso está errado. Isso tem que acabar. A gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. Então Lutero, indignado com essa atitude do Papa, ele vai pregar na porta da sua paróquia as 95 teses, ou seja, tudo que ele achou que estava errado na Igreja Católica, ele começou a escrever. Número 1, tá errado isso, aquilo outro. Número 2, e dentro das coisas que ele escreveu, ele chegou a 95 teses, ou seja, 95 pontos, 95 situações diferentes em que ele achava que a igreja estava errada e que deveria ter mudança, ter uma reforma. E aí ele pregou na porta da sua paróquia para que qualquer pessoa pudesse ler. E aí vocês já imaginam o que vai acontecer com Lutero, né? Se o John Huss foi queimado vivo, imagina o que vai acontecer com Lutero, né? Lutero foi expulso da igreja. O imperador da Alemanha o considerou herege e mandou queimar os seus escritos, as 95 teses, né? E aí Lutero comprou a briga realmente, falou, não, eu tô certo no que eu tô falando e eu preciso provar isso para vocês. E aí o que Lutero vai fazer? Traduz a Bíblia para o alemão para que ele pudesse entregar para a população os exemplares da Bíblia para que as pessoas pudessem ler e ter acesso às escrituras. Conheceis a verdade, ela vos libertará, né? Inclusive está escrito isso na Bíblia. Vários príncipes da região se converteram ao luteranismo, apoiaram Lutero, né? E se apropriaram das terras da igreja. Olha o interesse agora dos príncipes e dos reis e dos imperadores, galera. Então, se esses caras já tinham a igreja católica como um obstáculo para centralizar o poder, e agora eu tenho um cara lá, o Lutero, contra a igreja, é exatamente o momento que eu tenho para me livrar da igreja. Então, digamos que eu sou o príncipe de uma região, de um principado, e eu tenho o grande obstáculo da Igreja Católica para eu poder ter toda a população, todo o poder nas minhas mãos, é o momento de eu me livrar da igreja e apoiar alguém que está contra a igreja. Né? E é exatamente isso que aconteceu. Então, vários príncipes da Confederação Germânica, eles vão romper com a Igreja Católica e vão apoiar o luteranismo. O luteranismo é a religião criada por Lutero, essa religião que contesta a Igreja Católica, tá joia? E aí vamos ver como é que funciona o luteranismo. E Lutero vai fazer uma igreja para ele. A igreja e a doutrina de Lutero.
Então ele vai fundar a religião luterana, e essa religião luterana vai ser as bases do luteranismo, que são algumas religiões protestantes que nós temos hoje em dia. Então, de acordo com a doutrina luterana, nós temos que a fé em Deus salva as pessoas, e não as obras que ela praticou. Não adianta eu ter uma vida toda errada, uma vida de pecado, e no final das contas eu vou lá, dou o dinheiro para construir uma igreja, e a partir daí quer dizer então que eu estou salvo, vou para o céu? E tudo que eu fiz de errado atrás? Isso eu não, nem me arrependi do que eu fiz, eu só paguei por aquilo, que é uma obra. Quer dizer que eu estou salvo? Então isso ele contestava. Outra contestação do Lutero, que todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Não precisa ter o folhetinho dizendo o que eu tenho que ler, o que eu tenho que saber sobre a catequese, né? Sobre o que está sendo dito pelo padre. Eu posso ler e eu posso ter a minha própria interpretação. E ele dizia exatamente isso, que a verdade não estava nas palavras dos membros da igreja, até porque eles eram mal preparados, e sim o que estava escrito na Bíblia, e que para isso todos tinham que ter acesso à Bíblia, certo? Então, olha só quão profundo é o pensamento de Lutero. Ele fala: tá errado você vender a indulgência, o perdão dos pecados, tá errado você induzir o que as pessoas devem ler, e tá errado você não dar o direito das pessoas de lerem, certo? Ele dizia: o que está certo não é o Papa, não é o que o Papa diz, é o que está escrito na Bíblia. Então, aquele princípio de infalibilidade do Papa, né, que o Papa é a verdade absoluta, ele contestava. Ele dizia: não, o Papa é ser humano como qualquer um de nós. O Papa ele pode errar. E ele dizia: o que está certo é o que está na Bíblia. Essa é a única fonte de verdade. Então, nós temos que seguir é o que está na Bíblia. Então, essa é a base do luteranismo. E os sacramentos que a Igreja Católica trata como aqueles dogmas, né, que são pessoais, onde as pessoas elas são batizadas, elas recebem a Eucaristia, elas casam, né, elas recebem a penitência. Então, todos os sacramentos que a Igreja Católica colocou desde o início da sua criação, que são verdades indissolúveis, né, verdades que não mudarão, né, os dogmas da Igreja Católica, onde a Igreja segue, o Lutero falou: não, desses dogmas aí, eu acho que dois realmente são os importantes. O resto é só para a igreja ganhar dinheiro. O batismo e a Eucaristia. O batismo, que é quando o homem ele vai receber o sacramento, né? Ou seja, ele vai ser considerado agora filho de Deus. E a Eucaristia, onde ele vai receber a comunhão com Deus, né? Então percebam que Lutero está realmente reformando a religião. E Lutero também dizia que o culto aos santos e a ideia de que o Papa é infalível não tem fundamento. Aquela questão dos protestantes que eles não cultuam imagem, né, não adoram imagem, né? E aí a gente vai verificar que o imperador Carlos V, que era o imperador da Alemanha, que era ligado à Igreja Católica, vai proibir os cultos luteranos nos principados católicos, levando os príncipes a protestarem contra essa decisão. Daí que vem o nome de protestante para quem é convertido às religiões luteranas, calvinistas, anglicanas, né? Então, vocês devem ter ouvido falar: fulano de tal é protestante, sinal que ele não é católico, ele é cristão, acredita em Cristo, acredita na Bíblia, mas ele não é católico, ele tem uma outra religião. Pode ser Assembleia de Deus, pode ser batista, pode ser uma infinidade de outras religiões protestantes que nós temos hoje em dia, que são dissidentes de Lutero e de Calvino. Tá joia? Então a gente vai verificar que os príncipes da Confederação Germânica vão contestar com o imperador. Peraí, mas aqui é meu principado, eu que mando aqui, eu posso cultuar a religião que o meu povo quiser. Então aí vem a expressão protestante. E aí as ideias de Lutero elas vão se espalhar rapidamente pela Europa, porque nós vamos ter a invenção da imprensa na Alemanha, né? Johannes Gutenberg vai fazer justamente aquela situação de imprimir as máquinas de imprensa, porque até então Lutero ele traduzia uma por uma das Bíblias, escrevendo à mão. Isso demora bastante para ser feito, né? E aí o Gutenberg começa a imprimir várias Bíblias no mesmo tempo que ele escrevia poucas. Isso vai fazer com que
o número de exemplares de Bíblias traduzidas para o alemão seja maior. E a gente vai ver que o primeiro livro impresso por Gutenberg já foi a Bíblia. Então, a partir daí, a gente vai ver que na Alemanha isso vai ganhar um corpo muito grande, e aí vai chegar nas universidades, nos outros países, e vai se difundir rapidamente. O protestantismo chegou a outros países e contou com a ajuda de reformadores como João Calvino, que era francês, mas que teve toda a sua vida na Suíça. A gente vai falar sobre ele agora. Calvino nasceu na França, era de uma família burguesa e estudou teologia. Defendia a salvação pela fé e não pelas obras, tal qual o Lutero, porém ele acreditava na predestinação absoluta, ou seja, as pessoas não podiam fazer nada para mudar seu destino. Já tinha pessoas predestinadas a ir para o céu e pessoas predestinadas a ir para o inferno. E como é que o cara ia saber disso, professor? Só quando ele morresse. Então o cara ele vivia pensando que ele pudesse ir para o céu, que ele, quando ele morresse, ele estaria predestinado a ir para a vida eterna, certo? E ele só ia saber disso depois que ele morresse. Calvino, tal qual o Lutero, foi considerado herege pelos católicos franceses, foi perseguido, deixou a França e foi para a Suíça, onde na cidade de Genebra ele vai encontrar apoio do governo suíço. E aí, em 1541, ele vai se tornar a principal figura do governo de Genebra. Então, a gente vai verificar que as ideias calvinistas foram abraçadas pelos suíços. Inclusive, até hoje, a religião calvinista é uma das maiores na Suíça, né? Os calvinistas exigiam que os habitantes do local levassem uma vida pura, também chamada de puritana, né? Então, os caras tinham que dormir cedo, acordar cedo, se dedicar ao trabalho, às orações, não ingerir bebida alcoólica, não praticar jogos de baralho, né, jogos que pudessem viciar as pessoas, né? Ou seja, o mais próximo possível de uma vida pura. Por isso eles foram chamados de puritanos na Inglaterra. Tá? Então, os puritanos são os calvinistas. E a gente vai verificar que a reforma de Lutero ela vai se espalhar rapidamente pela Europa. Né? Então, a gente vai ter lá a valorização do estilo de vida puritano, vai ajudar a difundir o calvinismo na Europa. Na Escócia, esses calvinistas são chamados de presbiterianos. Vocês devem ter visto aí nas ruas alguma igreja chamada presbiteriana. Então, ela é de origem calvinista. Na Inglaterra, eram chamados de puritanos. E na França, eram chamados de huguenotes. Inclusive, na França, eles tiveram uma briga feia lá contra os católicos no massacre de São Bartolomeu. É o que a gente vai falar agora. Na França, nós tínhamos uma perseguição, né, contra os calvinistas. Inclusive, a gente vai verificar essa guerra entre protestantes e católicos no meio da Praça de São Bartolomeu. Os católicos, apoiados pelo governo francês, mataram milhares de huguenotes nas ruas de Paris. Então, simplesmente por discordância religiosa. Se hoje em dia morre gente por discordância religiosa, basta a gente olhar lá para o Oriente Médio, entre judeus e muçulmanos, e imagina naquela época, né, onde as pessoas, teoricamente, elas tinham menos informação, né? Então, falamos sobre a reforma na Alemanha, falamos sobre a reforma na Suíça / França, agora vamos falar na reforma da Inglaterra. Então, na Inglaterra, nós tínhamos essa figura aqui, ó, o rei Henrique VIII. Ele foi o condutor do movimento na Inglaterra, o movimento reformista. Ele queria se livrar dos impostos cobrados pela igreja e da interferência do Papa. E aí ele estava caçando algum motivo para romper com a igreja católica. E ele conseguiu. Ele era casado com uma espanhola chamada Catarina de Aragão. E ele não conseguia ter filho homem. Então ele teve uma filha mulher, que foi a Maria, né, que depois ela foi ser rainha da Inglaterra. E não conseguia ter filho homem. E naquela época ele precisava de um filho homem para ser o sucessor do trono, certo? Então ele vai pedir para a Igreja Católica, vai pedir para o Papa para anular o seu casamento. Falou, não, tem que casar com outra mulher, que essa mulher aqui não consegue me dar um filho homem. Imagina só, galera, esse pensamento naquela época. Logicamente que o Papa não vai aceitar, né? Peraí, você quer separar da mulher só porque a mulher ela não te dá um filho homem? Lembrando que o divórcio não existia para a Igreja Católica. Uma vez que você se casa, é pro resto da vida. Divórcio já é uma invenção moderna, tá, galera? É uma invenção já dos direitos, né,
mais para frente, né? E aí, o que vai acontecer? O rei Henrique VIII ele vai ter o seu pedido negado, e aí ele vai simplesmente romper com a Igreja Católica. Vai se casar com essa outra jovem aqui, chamada Ana Bolena, que era uma dama de companhia da rainha Catarina de Aragão. E aí o Papa ele percebe que ele está sendo desafiado pelo Henrique VIII. Ele vai excomungar o Henrique VIII, e o Henrique VIII ele só não foi julgado e morto pelo tribunal porque ele era rei, né? Então ele tinha toda uma nação que defendia os interesses dele, inclusive o parlamento inglês, o governo, né, inglês, os políticos ingleses, né? Eles vão aprovar o ato de supremacia, onde eles vão fundar uma nova igreja, a igreja anglicana, com o Henrique VIII sendo o chefe dessa igreja. Então, o Henrique VIII ele é como se ele fosse o papa da igreja anglicana, ele era a figura máxima da igreja anglicana. E depois que ele morresse, o próximo rei seria a figura máxima. Então, o rei ele ia acumular as funções religiosas e administrativas. Era tudo que ele queria, né? Centralizar o poder. Então, como chefe da igreja, Henrique VIII vai confiscar as terras da igreja, vendeu ou presenteou os nobres e os burgueses. Então, ele pega as terras da igreja e distribui para os nobres e para os burgueses em busca de apoio. Né? Então, ele vai acumular os poderes políticos e religiosos e vai ter apoio dos nobres e dos burgueses. Aí, só para fazer um parênteses aqui, vocês vão perguntar para mim: e aí, professor, ele conseguiu ter um filho homem com Ana Bolena? Também não. Ele teve uma outra filha mulher, que foi a Elizabeth I, que depois foi ser rainha da Inglaterra. Não é essa Elizabeth que está até hoje lá, essa é a Elizabeth II, tá? Tem uma longa história até chegar nela. Olhem como é que estava a situação da reforma protestante na Europa. Em amarelo, nós temos os países católicos. Em cor de rosa, os países luteranos. Em meio laranja, ali nós temos os países calvinistas. E em azul, nós temos os países anglicanos. Então, percebam que a reforma protestante ela começou a ganhar corpo pela Europa, ela começou a se expandir. Principalmente ao luteranismo aqui, ó, nos países considerados países alemães, né? Então, vejam que ele está crescendo. E aqui nós temos a Suíça, onde nós temos o berço do calvinismo. Tá joia? E aqui é a Inglaterra, né? Onde nós vamos ter lá o anglicanismo. A Igreja Católica não poderia ficar parada vendo tudo isso acontecer, né? A Igreja Católica teve que reagir. Ela teve que falar: peraí, pessoal, vocês estão errados, senão ia perder muitos fiéis. Então, para conter o avanço do protestantismo, a liderança da Igreja Católica iniciou um movimento chamado de Contra-Reforma, ou Reforma Católica. Mas ele é mais visto nos livros aí como Contra-Reforma. O que eles fizeram para mudar isso? Ela foi impulsionada pelos jesuítas, que eram, a gente vai falar sobre os jesuítas já já, que fez uso da Inquisição para reprimir e punir seus adversários. A igreja começou a botar medo na galera. Como é que ela fez isso? Através do Tribunal da Inquisição, que eram membros da igreja que julgavam as pessoas que criticavam a igreja, e esses caras geralmente tinham uma punição severa. Então, quando o cara era muito rico, geralmente os caras tomavam todos os bens dele, deixavam ele à míngua, e quando o cara não tinha bens, ele acabava sendo morto e queimado na fogueira. Agora vamos falar o que foram os jesuítas. Os jesuítas, galera, foi uma ordem fundada pelo militar espanhol Inácio de Loyola, que inclusive é o patrono dos jesuítas hoje em dia. Ele organizou os seus membros dentro de uma rigorosa disciplina e obediência. Então, quem eram os jesuítas? Eram os missionários da Igreja Católica que iam difundir a religião católica pelo mundo afora. Então, eram chamados de soldados de Cristo e decidiram divulgar o catolicismo na Europa, Ásia, África e América. Ou seja, saíram da Europa para espalhar o catolicismo pelos outros países. Assim foi que chegou o catolicismo no Brasil, assim chegou naquele contexto das grandes navegações, o catolicismo foi sendo expandido, não só pelos portugueses, como também pelos espanhóis, tá? Então, percebam que nesse contexto a gente vai ter a educação, né? Ela vai agir lá na raiz, pega a criança e converte ela em católico, né?
através dos colégios. O primeiro colégio aqui no Brasil foi o Colégio de São Paulo, que deu origem à Vila de São Paulo, à cidade de São Paulo e depois o estado de São Paulo. Então vejam que foi tudo criado pelos jesuítas, né? Então tudo não, mas o início foi criado pelos jesuítas, né? E aí nós tínhamos o Tribunal do Santo Ofício, galera. O que era o Tribunal do Santo Ofício? Vocês podem estar acompanhando comigo aí, tá? O Tribunal do Santo Ofício foi uma reação da Igreja Católica dentro do Concílio de Trento, que foi uma reunião que eles fizeram, né? A alta cúpula do alto clero, e decidiram reagir. Então, a partir do século XV, a Inquisição foi reorganizada com a criação do Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício era encarregado de vigiar, julgar e punir as pessoas acusadas de heresia. E a pena, como eu falei, era perda de bens, prisão perpétua e morte na fogueira. Agia de modo intolerante e violento. Então, independente da classe, das pessoas, esses caras eram julgados de forma bastante enérgica, né? Em Portugal, as principais vítimas foram os cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Nós tínhamos muitos judeus que, para não serem mortos pela Inquisição, eles acabaram se convertendo ao catolicismo. Só que, em Portugal, os judeus eram os caras que tinham bastante recurso financeiro, eram comerciantes, né? Emprestavam dinheiro a juros e tal. Os judeus eles eram acusados de continuar praticando o judaísmo às escondidas. E aí muitos acabaram fugindo da perseguição, vindo parar no Brasil, certo? Então nós temos muitos portugueses judeus que vieram para o Brasil na condição de cristãos novos, né? E aqui eles vão se tornar senhores de engenho, comerciantes, vão ter uma vida tranquila até a chegada da Inquisição aqui no Brasil também. A Inquisição também veio para o Brasil, galera. Então, lá no final do século XVI, nós vamos ter a primeira visita de um representante do Santo Ofício ao Brasil. Então, nós vamos ter lá uma viagem, Capitania da Bahia, Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. Né? E aí, o que vai acontecer? Eles vão perseguir os cristãos novos e vão mandá-los de volta para Portugal para serem julgados como hereges, né? E qual que era o objetivo disso? Tomar os bens deles. E aí nós vamos ver que o Tribunal do Santo Ofício também ele vai começar a fazer uma pressão para os jesuítas e muitos africanos indígenas foram denunciados como praticantes de bruxaria, feitiço, né? Por quê? Porque os caras tinham uma cultura diferente e acabaram sendo mortos, queimados na fogueira em nome da religião. Então percebam, galera, quem está falando aqui de dois momentos diferentes. Nós estamos falando de um momento em que nós vamos ter um rompimento com toda essa velha prática de religião que a Igreja Católica fazia desde a Idade Média. Então, nós vamos ter o movimento da Reforma, onde nós vamos ter três bases muito fortes: luteranismo, calvinismo e anglicanismo. E depois disso, nós vamos ter a reação da Igreja Católica. Qual é a reação da Igreja Católica? A Contra-Reforma. Começa lá no Concílio de Trento, onde é definido o Tribunal do Santo Ofício, é criada a Ordem dos Jesuítas, e a partir daí a Igreja Católica começa a recuperar o seu território na base do medo. A Igreja Católica começa a impor o medo na população para não perder mais fiéis, e muitas pessoas acabaram sendo mortas, principalmente na fogueira. A morte na fogueira ela tinha dois objetivos. O primeiro, os caras acusados de bruxaria e tal, era morto na fogueira para salvar a sua alma. E segundo, que era justamente botar medo na população. O objetivo da Igreja Católica era realmente botar medo na população. Tranquilo? Pessoal, então nós finalizamos o capítulo 5, e eu vou deixar uma tarefa aqui para vocês fazerem em casa, exercício da página 108 e 109, tá joia? Deixa eu anotar aqui. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Fizemos toda essa abordagem da reforma religiosa e da contra-reforma, que é um momento muito importante da história. É um rompimento onde a Igreja Católica vai perder muitos fiéis, vai perder poderes políticos, vai perder bastante bens, né? E ela vai tentar recuperar tudo isso na base, como eu falei para vocês, da força, né? Tranquilo? Então, no próximo capítulo, a gente vai começar a ver justamente essa mudança de regime
do feudalismo para o absolutismo. A Igreja Católica já perdeu o espaço que ela precisava perder, e agora os reis vão surgir, dessa vez fortalecidos, né? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês aproveitem essa viagem que nós fizemos aqui lá para a Europa do século XVI e tenham conseguido captar as informações que eu passei para vocês, tá joia? Qualquer dúvida, @Wagner Franco de Arruda, me procure no Instagram, que eu estou em condições sempre de estar tirando as dúvidas de vocês sempre que possível, tá ok? Fiquem com Deus, forte abraço. Fui!